Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Agnaldo Bastos, eu sou advogado especialista em concursos públicos e este é o nosso segundo vídeo comentando sobre a nova lei dos concursos públicos no âmbito da administração pública do Estado de Goiás. Nos acompanhe agora os nossos comentários. Então pessoal, vamos lá para o nosso segundo comentário sobre a Lei 19.587 de 2017. Nesse vídeo, vou falar para vocês três tópicos basicamente dessa lei. Quero comentar sobre o artigo 9 e 10, que fala sobre as vagas do edital, o artigo 11 e 12, alguns incisos, e o artigo 13 dessa nova lei. Vejam só, o artigo 9 da lei, que fala sobre as vagas, diz assim: a decisão a respeito dos cargos ou empregos públicos que serão providos, com os respectivos quantitativos, será estabelecida por ato administrativo motivado que levará em consideração obrigatoriamente os seguintes aspectos. Então olha só, esse artigo 9 ele fala justamente quais aspectos a administração pública deverá levar em consideração ao estabelecer o quantitativo de vagas que deverá estar ali no edital. O que a administração pública tem que levar em consideração para escolher quantas vagas será disponibilizado no edital para um determinado cargo? Os incisos aqui do artigo 9, eles falam os parâmetros que a administração pública deve levar em consideração. Primeiro ponto, o número de cargos e empregos vagos. A administração pública, ao publicar um edital, ela deve levar em consideração o quantitativo de cargos e empregos públicos vagos no momento que o edital vai ser publicado. Segundo requisito que tem que levar em consideração, o número de servidores públicos ocupantes de cargo de provimento em comissão, contratados por tempo determinado. Então, além de levar em consideração os cargos vagos, deverá levar em consideração também os cargos em comissão, inclusive aqueles de contratos temporários e trabalhadores terceirizados, que na estrutura do órgão ou entidade de administração estejam no exercício de atribuições que, por lei, são cometidas a titulares de cargos de provimento efetivo. O que isso significa? Que a banca examinadora, que a administração pública, no edital, ela deverá disponibilizar o quantitativo de vagas conforme a necessidade de servidores para o exercício daquela função. Um exemplo, uma administração pública vai fazer um concurso público no âmbito do Estado de Goiás para o cargo de técnico de enfermagem. E aí ela vai levar em consideração, por exemplo, na Secretaria Estadual da Saúde, quantos técnicos de enfermagem, quantos cargos de técnico de enfermagem estão vagos. E não apenas os cargos vagos, mas ela levará em consideração os cargos em comissão, os contratos temporários e os terceirizados. Olha só que interessante. A administração pública ela deverá levar em consideração esses quesitos na hora de estabelecer o quantitativo. Outro ponto interessante, no inciso 3, fala que a administração pública deverá levar em consideração até mesmo o número de estagiários que atuam no órgão ou na entidade de administração. Inciso 4. A quantidade de servidores que ocupam os cargos ou empregos que serão objetos do concurso e que se encontram em vias de vagarem por aposentadoria do seu ocupante, sobretudo naquela modalidade compulsória durante o prazo de validade do certame. Então, a banca examinadora de administração pública, ela deverá disponibilizar no edital, inclusive o quantitativo de vagas em decorrência da projeção de cargos que vierem a vagar em decorrência da aposentadoria. Então, todos esses quantitativos deverão ser levados em consideração na publicação dos cargos públicos. Outro ponto de grande relevância que essa nova lei traz é a respeito do artigo 10. O artigo 10 ele fala o seguinte: é vedada a realização de concurso público que tenha por objeto exclusivamente promover a composição de cadastro de reserva. Portanto, a lei deixa expressamente previsto que não poderá haver mais concursos públicos no âmbito do Estado exclusivamente para cadastro de reserva. Portanto,
deverá haver pelo menos um quantitativo de vagas disponibilizadas no edital para o preenchimento imediato, ok? Isso é uma grande novidade no que tange a seção e ao quesito quantitativo de vagas que o edital deve disponibilizar. Vamos lá, pessoal. Nosso próximo ponto é em relação ao artigo 11 e 12 da Lei 19.587, que diz respeito às normas gerais dos concursos públicos no âmbito da administração pública estadual, portanto, apenas para o âmbito da administração pública do Estado de Goiás. O artigo 11 e 12 vai comentar sobre o edital. O artigo 11 diz o seguinte: o edital é um instrumento formal e vinculante, apto a disciplinar as realizações de ordem institucional entre a administração pública e os candidatos. Portanto, é um instrumento formal que vincula tanto a administração pública quanto os candidatos. Princípio da legalidade, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O edital ele vai vincular. A administração pública ela deve cumprir o que está no edital, devendo ser regido de forma clara e objetiva, com vistas à perfeita compreensão de seu conteúdo por parte de todos os interessados. Isso é uma grande novidade. A própria legislação prevendo que o edital deve ser claro, deve ser compreensível ao candidato. O artigo 12 diz assim: sem prejuízo de outras informações consideradas relevantes, constarão do edital do concurso obrigatoriamente. Olha só que interessante, pessoal, que tem vários incisos aqui no artigo 12. Vou falar os principais pontos que deve conter no edital obrigatoriamente e que é uma novidade para a lei dos concursos públicos no âmbito do Estado de Goiás. Olha só que interessante. Não vou falar em ordem aqui os incisos. O inciso 3 é uma grande novidade. Deve ter no edital o número de cargos e ou empregos públicos a serem providos. Então, o número de cargos públicos que o edital está prevendo vagas, com o estabelecimento de cronograma indicativo de nomeações. Isso aqui é uma novidade muito interessante e que vai trazer uma segurança jurídica e uma estabilidade na expectativa do candidato. Esse cronograma indicativo de nomeações significa que a administração pública, após a homologação do concurso, após a lista dos candidatos aprovados, a administração pública ela tem que ter uma projeção, uma estimativa, ou melhor dizendo, aqui na própria lei fala cronograma indicativo de nomeações. Portanto, a administração pública ela tem que trazer um cronograma de quando as nomeações serão realizadas. Isso é muito interessante porque antigamente e recentemente a administração pública, ela adstrita à nossa Constituição Federal, vinculada à Constituição Federal, ela tem um prazo ali de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período para realizar as convocações. E muitas vezes o candidato ele ficava ali perdido, um concurso público, por exemplo, que o candidato foi aprovado e tinha um prazo de validade de 2 anos, o candidato poderia ser chamado naquele prazo de até 2 anos. E aí ele não ia ter uma expectativa em relação se a sua convocação se daria no início ou no final desses 2 anos, e ainda correria o risco do prazo ser prorrogado e o candidato nem saber ali, nem ter expectativa de quando seria chamado. Agora, com essa nova lei, o edital tem que ser claro no que tange a um cronograma indicativo dessas nomeações. Isso é uma novidade, isso é muito interessante, vai trazer previsibilidade para o candidato do momento em que provavelmente ele será convocado, nomeado e empossado para entrar em efetivo exercício do cargo para o qual ele foi aprovado. Outro inciso que eu quero comentar com vocês é o inciso 4, o quantitativo de cargos ou empregos públicos reservados às pessoas com deficiências com os critérios para sua admissão. Isso deve estar previsto no edital. O inciso 5, ele fala a denominação do cargo, isso deve conter no edital, a denominação do cargo ou emprego público, a classe de ingresso e o vencimento ou subsídio inicial, discriminando, quando aplicável, as parcelas que compõem a remuneração. Então isso aqui vai trazer uma previsibilidade para o candidato saber quanto ele irá receber ali, caso ele logre êxito, tá bom? Outro inciso que eu quero compartilhar com vocês, e esse inciso aqui é uma novidade e de grande relevância para o candidato,
que são os incisos 12 até o inciso 19, e eu já encerro esse vídeo, tá bom? O artigo 12, inciso 12. Olha só que interessante. A enunciação precisa, que deve conter no edital, obrigatoriamente, a enunciação precisa das disciplinas das provas, eventuais agrupamentos de provas e matérias e número de questões de cada disciplina, com os seus respectivos valores individuais e peso. Então isso que é muito interessante. No edital, deve haver, no conteúdo programático, em detalhes, os assuntos que serão abordados, os temas, de forma detalhada. Não pode mais simplesmente, de forma genérica, a banca examinadora cobrar nos concursos públicos, no conteúdo programático. Deve haver um enunciado preciso, específico, exato do assunto que será abordado. E, inclusive, deverá haver o quantitativo de questões que vai ter por disciplina. Aquela arbitrariedade que a administração pública tinha de disponibilizar o edital apenas matérias e não disponibilizava o quantitativo de questões que iria cair por disciplina. Isso não vai ter mais aqui no âmbito do estado de Goiás. A lei ela deixa bem claro que o edital ele deve ter não somente o conteúdo, mas também discriminando o peso de cada disciplina, a pontuação que cada disciplina deve ter, bem como o quantitativo de questões vai ter cada uma daquela disciplina. Isso é muito bom, isso traz segurança jurídica para o candidato, para a própria administração pública, para que haja uma segurança jurídica, uma estabilidade dessas relações. O inciso 13 diz que o edital deve conter a explicação resumida da relação existente entre cada disciplina exigida no certame e as atribuições do cargo ou emprego público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições. Ou seja, o concurso público, as questões que serão abordadas têm que ter compatibilidade com o cargo que a pessoa vai exercer. Essa é a finalidade do concurso público, selecionar o melhor candidato, a melhor pessoa para exercer aquela função. Então nada mais justo do que o próprio edital especificar os motivos pelo qual aquelas disciplinas estão sendo cobradas e demonstrar a relação das disciplinas com o cargo o qual o edital está prevendo o provimento de cargos públicos naquele determinado segmento. O inciso 14, o conteúdo programático de cada disciplina de forma clara e específica. Então, o conteúdo tem que ser claro e específico e não poderá ser genérico, tá bom? Isso traz uma segurança para os candidatos. O inciso 15, a indicação das datas das realizações das provas, que somente poderão ser alteradas por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a adoção de tal medida, atendido o disposto no parágrafo 4º do artigo 13 dessa mesma lei. Portanto, a data das provas, elas não poderão ser alteradas, salvo se acontecer um fato superveniente que realmente justifique e que seja devidamente comprovado pela administração pública. Isso é muito bom porque traz estabilidade, principalmente para candidatos que fazem provas de concurso de outros estados, onde muitas vezes ele precisa de comprar uma passagem para poder viajar e deslocar até aquela localidade para realizar a prova. Então, aqui no âmbito do estado de Goiás, a lei deixou bem claro que as datas elas não podem ser mudadas, exceto em situações muito específicas e peculiares, tá bom? Outro ponto importante aqui, inciso 17. A explicitação detalhada da metodologia de avaliação de cada fase do concurso público, inclusive das provas discursivas e orais, quando o caso, e das fórmulas de cálculo das notas. Isso traz uma segurança jurídica para o candidato, porque ele vai saber como que ele será avaliado nas suas provas, numa prova oral, numa prova discursiva, no teste de aptidão física, na avaliação psicológica, no teste psicotécnico. O candidato ele vai ter critérios objetivos e vai ser verificado qual que é a metodologia que a banca examinadora irá utilizar na avaliação da prova do candidato. Isso é bom para a administração pública porque estabelece critérios claros. Isso é bom para o candidato porque ele vai ter previsibilidade da metodologia dos critérios que serão utilizados, evitando assim que eliminações arbitrárias sejam cometidas pela banca examinadora.
O inciso 18 é algo interessante, ele fala, é um reflexo das cláusulas de barreira. Olha só que interessante. A identificação precisa dos critérios para classificação e aprovação no concurso. Então, o edital tem que ser claro em relação a quais critérios o candidato será submetido para ser classificado e aprovado no concurso, sendo permitida a limitação do número de aprovados em cada etapa ou fase, quando o caso. Portanto, o inciso 18 do artigo 12 dessa lei diz claramente que é permitida a limitação do número de aprovados em cada etapa ou fase. Portanto, aqui é a expressão, é a previsão normativa da legalidade das cláusulas de barreira. A administração pública ela poderá limitar o número de candidatos de uma etapa para outra. É óbvio que isso deve respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, de pelo menos garantir para a própria administração que chegue ao final do concurso um quantitativo razoável de candidatos aprovados que, de certa forma, permita à administração pública prover todos os cargos previstos no próprio edital. Então, inciso 19 e último que quero compartilhar com vocês, que deve haver no edital a informação, quando houver previsão legal, de exames médicos específicos para o ingresso no serviço público. Então, nos exames médicos tem que ficar claro quais deverão ser apresentados, bem como a avaliação psicológica ou sindicância da vida pregressa com a apresentação de critérios objetivos para sua realização. Isso traz uma segurança. O candidato ele tem que saber, por exemplo, dentro da investigação da vida pregressa, o que poderá eliminar ou não. Muitas vezes a banca deixa aberto. Qualquer conduta que puder desabonar o candidato ele vai ser eliminado da conduta da avaliação da vida pregressa. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Ou na fase do psicotécnico, o candidato que não tiver inteligência emocional, concentração, sem estabelecer quantitativamente critérios específicos a ser avaliados, um padrão de referência, a banca muitas vezes ela elimina o candidato porque ele foi reprovado em alguns dos testes e simplesmente o declara inapto sem demonstrar a pertinência do teste com a função a ser exercida no cargo, e muitas vezes o candidato ele é eliminado arbitrariamente pela administração pública porque no teste psicotécnico ou na investigação social não ocorreu a avaliação em conformidade com parâmetros e critérios objetivos. Então a lei ela deixa expressamente previsto. Tá bom, pessoal? Então esse é o nosso segundo vídeo comentando sobre a lei dos concursos públicos no âmbito da administração pública do Estado de Goiás. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Se você curtiu o vídeo, clique em curtir. Se você sentiu-se beneficiado com essas informações, compartilhe o vídeo com mais pessoas nos seus grupos do WhatsApp, no próprio Facebook, o link aqui do próprio YouTube. Compartilhe com as pessoas para nós disseminarmos o conhecimento jurídico, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.